O Léo Pinheiro foi preso de novo, foi levado direto para Curitiba por conta da Lava Jato. A Lava Jato mostrou claramente o uso e o abuso da prisão cautelar como instrumento de tortura institucionalizado para forçar acordos. As pessoas fizeram delação para não ser presas ou foram soltas para delatar. Essa é a regra. Como é que era feito? Simples. Você prende o sujeito, dá ele uma pena muito grande, ele faz as contas. E quando eu sair, vou ter 90 anos. Aí dizem para o preso, se você colaborar e denunciar as pessoas, ele te reduz a pena. Vários deles tiveram a pena reduzida para 20 anos para 2. Todos vão para casa e tudo. Ao decretar a prisão de Léo Pinheiro por tempo indeterminado, Sérgio Moro disse que novas provas e fatos contra o empreiteiro foram descobertos desde que ele ganhou liberdade. Esse mesmo Léo Pinheiro já tinha por 2 vezes tentado fechar um acordo de delação, confessando inúmeros outros crimes dele e dos colaboradores de sua empresa, e por 2 vezes essa delação tinha sido rejeitada. E nessas 2 oportunidades, ele tinha inocentado o ex-presidente Lula a respeito de qualquer questão. A gente vai até Curitiba porque o assunto é a Lava Jato. Está marcado para hoje um novo interrogatório de Léo Pinheiro. Na última vez que esteve na frente do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da OAS ficou calado, porque agora ele resolveu falar. Léo Pinheiro, em agosto, ele não quis responder às perguntas, agora mudou de ideia e quer esclarecer alguns detalhes, segundo a defesa. Ele se apavora e resolve, então, diante dessa perspectiva, ele então resolve fazer a delação. Ele oferece um depoimento na condição ali de réu, sem obrigação de dizer a verdade. A delação, se fosse espontânea, ela sai na primeira semana. O que você tem para contar? O cara conta, acabou. Mas aí alguém diz, não, isso aí é insuficiente. Eu preciso agregar mais coisa. Não tem muito sentido alguém estar há 2 anos até concluir uma delação e aí ser posto em liberdade. Na data de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que o interrogando estaria negociando um acordo de delação premiada. Diz a reportagem que o teor do depoimento a ser prestado hoje teria sido negociado com o Ministério Público. Excelência, respondendo à alegação do eminente advogado, sim, e conversas com o Ministério Público, não há a formalização de um acordo, muito menos a homologação deste acordo pelo Judiciário, mas há sim conversas. Na verdade, Excelência, eu pediria então a suspensão, porque não é possível um interrogando prestar um depoimento se está em processo de delação premiada, como foi confirmado aqui. Hoje, o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Agora, se ele é um delator, aí a situação jurídica se altera. Então, essa indefinição da situação jurídica me parece bastante prejudicial à defesa. Veja, doutor, eu, na verdade, não vejo motivo para suspensão, porque, no fundo, o acusado pode vir aqui no momento interrogatório e ele vai se defender, vai dar a versão dos fatos, quer seja verdadeira, quer não seja verdadeira. O fato de existir um acordo em andamento, alguma negociação, nem sequer se sabe se isso vai ser efetivado, não é causa de suspensão do processo. Não tinha sido fechado um acordo de delação, mas o depoimento dele foi aceito e ele foi beneficiado como se um colaborador fosse. Então o senhor já foi indagado sobre esse tema? Eu não respondi, eu fiquei em silêncio. O comportamento do senhor, então, está sendo diferente nessa oportunidade. Aí, é uma orientação dos meus advogados, senhor, me desculpar, mas... Nós temos 2 Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, que declara que o presidente Lula não tinha participação nenhuma naquilo. Depois o Léo Pinheiro, submetido à prisão nesse ambiente que muitos consideram um ambiente de tortura psicológica, volta atrás e vira um colaborador informal
do processo, isso depois vira matéria de jornal, isso vira escândalo. Um dos maiores amigos do ex-presidente Lula no mundo empresarial, Léo Pinheiro, prestou depoimento ontem ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Ele fez graves acusações à principal estrela do Partido dos Trabalhadores. O ex-presidente da OAS afirmou que o triplex do Guarujá pertencia à família Lula. Havia ali um certo acordo para que o depoimento dele fosse num determinado sentido, de incriminar o ex-presidente, e ele seria beneficiado com isso, como acabou sendo beneficiado, tanto em primeira quanto em segunda instância. O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, foi solto hoje em Curitiba. Ele estava preso desde setembro de 2016 e tem 5 condenações na justiça relacionadas à Lava Jato. Vejam a gravidade do fato, revelando um desejo recôndito, assim, que sempre foi negado pelo então juiz Sérgio Moro, de condenar o ex-presidente Lula. Em março do ano passado, Lula foi levado para prestar depoimento cumprindo mandado de condução coercitiva. Ele negou ser o dono do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Depois dos interrogatórios e do prazo para a possibilidade de novas provas, o processo entra na reta final. Quando tem o grande embate mesmo, Lula e Sérgio Moro frente a frente, foi uma coisa propagandeada na mídia durante muito tempo, então ninguém passava imune àquilo. Kennedy, agora o que esperar do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, que já está até sendo considerado por alguns como uma batalha? Lula diz que não há materialidade nas acusações e o desafio de Moro é justamente derrubar o argumento da defesa do ex-presidente de que faltariam provas contra ele. A defesa do ex-presidente Lula tentou ontem, com um processo, adiar o julgamento, mas foi derrotada no Tribunal Regional Federal. Um dos pedidos da defesa de Lula é para que o STJ suspenda o processo no qual Lula é acusado de ser beneficiado pela OAS por meio de uma reforma do triplex no Guarujá. Isso até que seja feita uma análise definitiva se o juiz Sérgio Moro é suspeito ou não para atuar nesse caso. O processo penal brasileiro é considerado o mais atrasado da América Latina, entre outras coisas, por manter a possibilidade do mesmo juiz atuar na investigação, decretando prisões cautelares, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, até homologando delações e depois atuando no processo. É evidente o prejuízo que decorre dos pré-juízos que ele fez. Esse juiz já entra no processo contaminado. Esta semana, o juiz Sérgio Moro pediu que os apoiadores da Lava Jato não viessem a Curitiba. Prezados, aqui é o juiz Sérgio Moro. Estou usando a rede social para transmitir um recado. Eu tenho ouvido que muita gente que apoia a Operação Lava Jato pretende vir a Curitiba manifestar esse apoio. Eu diria o seguinte, esse apoio sempre foi importante, mas nessa data ele não é necessário. O juiz Sérgio Moro publicou mais um vídeo caseiro em seu Facebook. O juiz Moro, que deveria ser um juiz imparcial, fala diretamente aos seus apoiadores. Isso não é normal em um sistema democrático. Hoje, no mundo do processo penal, o que se quer é um juiz que entre no processo com a máxima originalidade cognitiva. O que é originalidade cognitiva? É um juiz ignorante. Porque o juiz foi concebido ontologicamente para ser um ignorante. Ele ignora os fatos. Ele tem que entrar sem conhecer, de espírito livre. Houve acusação e houve defesa em igualdade de audição, de condições de oitiva. Ele tem que ouvir uma parte e ouvir a outra para então, ao final, depois de produzir toda a prova, tomar uma decisão. Esse é o julgamento ideal. Infelizmente, no Brasil, o nosso juiz já entra absolutamente contaminado e conhecedor. Sérgio Moro, quando sentou neste processo, já na primeira audiência do processo do Lula, ele já conhecia a exaustão esses fatos, em decorrência das dezenas e dezenas de outras ações penais julgadas, de delações premiadas homologadas, de inúmeras manifestações com o nome Lula.
Toda a área, em um raio de 150 metros ao redor do prédio da Justiça Federal, foi bloqueada pela polícia. Caravanas em apoio ao ex-presidente Lula chegaram de várias regiões do país. Integrantes do MST fizeram passeata até esta praça no centro de Curitiba. O ex-presidente Lula chegou às 10h15 da manhã em voo fretado. No trajeto até o centro de Curitiba, Lula recebeu manifestações de apoio. A gente vai se aproximar aqui agora, muita gente no entorno do ex-presidente. Lula já saiu do entorno dos manifestantes, agora foi cercado por policiais federais. É claro que quando o Lula sentou no processo, ele já estava condenado pela imagem mental pré-construída a partir dos pré-julgamentos. É óbvio que era um juiz suspeito e que jamais poderia ter julgado o Lula nesse processo. No processo, audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo. O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. O nosso processo penal vai muito mal. O nosso processo penal é primitivo. O nosso sistema de administração da justiça é muito ruim, muito mal estruturalmente. Já começa pela questão estética no Brasil, onde o Ministério Público senta do lado do juiz. Isso é um absurdo. Em nenhum outro lugar civilizado se faz isso. Porque é preciso respeitar que juiz lá, acusador, defesa. Cada parte no seu quadrado, na sua dimensão. E mais, acusador e defesa tem que sentar lado a lado para ter tratamento igualitário. O Ministério Público não tem que sentar do lado do julgador. Em nenhuma hipótese. Isso é uma questão de microfísica do poder e de geopolítica do poder. A imparcialidade do juiz, de qualquer julgador, exige uma estética de imparcialidade. Estética de imparcialidade. Significa dizer que as pessoas têm que olhar para um juiz e ver ali um juiz, ver ali um tribunal. E quando você estabelece esse tipo de relação, você não tem estética de imparcialidade. Como você não tem estética de imparcialidade no tempo do Sérgio Moro, juiz da Lava Jato. Houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Aquilo não era uma audiência onde o juiz ouviria a acusação, onde o juiz ouviria o advogado do réu, onde o juiz ouviria o réu. Não tinha a ver com uma coisa técnica de um processo. Era um produto de televisão, era um produto de rádio, era um produto de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Instagram, era um grande produto de mídia. O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014? Conforme os documentos constantes no processo. O senhor ex-presidente tem conhecimento... Se o senhor me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, 6 anos, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Ele faz uma defesa impecável da sua posição, altiva, né? Com muita coragem, sem titubear, sem tremer a voz, sem baixar a cabeça e, de fato, me parece que esse depoimento do presidente Lula entra para a história. No mesma localização dos autos, evento 3-12, consta um termo de adesão datado de 1/1/2004, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios nesse edifício em Guarujá, unidade 174A.
que depois, com a transferência do empreendimento à OAS, acabou se transformando no Triplex 164A. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento de São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem apreendeu não me mostrou o apartamento em São Bernardo do Campo. Está assinado por quem? Não está assinado. Você não está assinado, doutor? Tinha que ter pelo menos algum elemento concreto, né? Uma escritura, uma promessa de compra e venda, coisas assim palpáveis, concretas, né? Para poder dizer, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é proprietário desse bem, desse imóvel. E isso não ficou demonstrado nenhuma vez. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. Um acusado, ex-presidente da República, diante de seus acusadores e diante do juiz da causa, que também assume o papel de acusador, interferindo nas falas da defesa, interferindo na fala do próprio réu, do próprio acusado, fazendo perguntas que seriam próprias da acusação. Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois da senhora sua esposa, houve também reformas custeadas pela OAS no sítio em Atibaia? Excelência, pela ordem. Eu pediria a Vossa Excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente à delimitação já feita por Vossa Excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de Vossa Excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Os destinatários da cozinha instaladas pela OAS naquele mesmo ano no apartamento 164A e no sítio Atibaia seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui essas mensagens. Quando chegar, doutor, quando eu não vou responder, quando chegar Atibaia, eu responderei tudo que perguntar sobre Atibaia. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia, projeto da cozinha do sítio de Atibaia, também realizadas reformas pela OAS no sítio em Atibaia. Eu só quero... Eu entendo o seu papel como juiz, mas eu só quero que entenda o meu como depoente. Sobre Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. Há uma técnica de interrogatório presente em relação ao ex-presidente Lula que não há em relação aos demais réus. No dia do interrogatório do ex-presidente, ele chegou com uma pasta em que era visível, havia um calhamaço com perguntas previamente preparadas, páginas e páginas e páginas de perguntas, no sentido de realizar uma determinada pergunta e, ao longo do depoimento, voltar sistematicamente a uma pergunta feita inicialmente. Com outras palavras, num claro intuito de pegar a pessoa em alguma contradição. Isso não demonstra que o interrogador queria conhecer os fatos genuinamente, de maneira serena. Ele, na realidade, buscava procurar algum elemento para, futuramente, na sentença, prejudicar o réu. Esse não é um juiz imparcial. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que não tem nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa do senhor. O senhor é ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas... A diferença entre o interrogatório realizado com o ex-presidente Lula e os demais interrogatórios, assim como a oitiva de todas as testemunhas ao longo do processo do triplex, é sintomático a demonstrar a diferença de tratamento e interesse do ex-juiz Sérgio Moro para tentar prejudicá-lo. Presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas.
sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Opinião pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório. Vossa Excelência pediu a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Pode passar o microfone ali. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu e que que tiver o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento é uma referência apenas, é uma pergunta sobre o fato criminoso. E tem que saber, não a opinião do fato criminoso, a opinião do Mensalão. O que ele acha do Mensalão? Não acha nada. Mas como não? Ele tem que dizer. Não foi normal o posicionamento do Dr. René Dott, um professor consagrado de direito penal, tem uma bela história na advocacia, mas de maneira inexplicável naquela audiência, ele perdeu a linha e agiu de uma maneira que a gente só tem a lamentar muito. É difícil de compreender até hoje. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que... Doutor, não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação. Conversei com um advogado americano que esteve no Brasil e ele me disse, eu levei muitos anos para entender que Sérgio Moro não era do Ministério Público e não era da Polícia Federal, que ele era um juiz. Porque a estética dele não é essa para nós ali. Olhem que coisa sintomática de que aos olhos do mundo o nosso processo é primitivo, porque existe uma confusão de papéis entre acusador e juiz. Para ele aquilo ali era uma corte tendenciosa, porque não havia uma estética de imparcialidade. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, senhor presidente. Isso aqui, claro. O senhor recebeu uma denúncia. Sim. O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas. Aqui, o Ministério Público não tem relação com elas. De uma acusação. Certamente é de uma acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Grampearam os telefones do escritório de advocacia Teixeira Martins Advogados, que patrocina o ex-presidente Lula. Como é que se pode ter um processo justo quando o acusador passa a saber todos os passos e a estratégia que a defesa está se utilizando para poder defender os interesses do seu cliente? Numa situação como essa, o processo é um teatro, é um jogo de cena. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e 2 apartamentos na Vila Bahia, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade, porque ficaram prisioneiros da imprensa. Corrupção, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Ele nunca dormiu lá, ele não realizou reformas, nunca recebeu as chaves desse apartamento. Nenhuma das testemunhas diz que ele solicitou a reforma. Tecnicamente, a acusação, ela não tem sustentação. O presidente da República não foi feito para metalúrgico. Não foi feito para quem não tinha diploma universitário. Não foi feito para quem só tinha diploma primário e era torneiro mecânico. Eu, pacientemente, assumi a presidência da República quando todos os intelectuais brasileiros, e sobretudo os economistas, diziam que o país ia acabar. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. Mas é porque, doutor Moro, eu espero que o senhor tenha paciência. Peço a condescendência de Vossa Excelência por alguns minutos, excelência. Só, senhor presidente, para esclarecer assim que não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer um apanhado do que o senhor fez no seu governo na prestação de contas, né? Moro é uma pessoa extremamente arrogante, prepotente. O interrogatório do réu é um momento, sobretudo, de autodefesa. É o único momento em que o réu pode usar suas próprias palavras para se defender, olhando para a cara do juiz. Então o juiz não pode cercear em momento nenhum a palavra do réu. Ele tem direito a dizer o que ele bem entender lá dentro. Eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam.
É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Claro. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, sabe, de que o apartamento é meu. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com a oposição da imprensa, com a oposição do sindicato, com o direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições da fiscalização nesse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando é um jeito de governar. 7 horas e 15 minutos, acabou o depoimento de cerca de 5 horas. Uns advogados e procuradores já saíram. E o objeto da ação, como havia sido previamente delimitado pelo juiz Moro, eram 3 contratos da Petrobras, um triplex do Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial. Esses temas foram esclarecidos por ele. A gente está vendo agora uma comitiva saindo aqui do prédio da Justiça Federal. O repórter Marcelo Rocha está nesse momento em frente ao local do interrogatório. O ex-presidente Lula saiu daqui, foi direto para um ato público no centro da cidade. Eu nunca tive tanta vontade como eu tenho agora. Vontade de fazer mais. Eu tô vivo e tô me preparando para voltar a ser candidato a presidente desse país. E provar mais uma vez que se a elite brasileira não tem competência para consertar esse país, o metalúrgico de 4 anos primário vai provar que é possível consertar esse país. A imagem de Lula e os vídeos mostram algumas respostas sensacionais de Lula, que são recortadas e acabam gerando inúmeros conteúdos que atingem alguns agrupamentos que normalmente não abordam política, não são petistas, mas que enxergam no duelo entre Lula e Moro algo digno de humor, tirando, naquele momento, Sérgio Moro da sua ideia e sua aura de juiz intocado. O Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato, a tempo todo, estavam ultrapassando todos os limites, violando todos os códigos éticos, fazendo qualquer coisa para condenar as pessoas que eles queriam condenar. A reportagem que nós fizemos mostrando, por exemplo, o Sérgio Moro zombando a defesa do Lula, falando os advogados do Lula já fez seu showzinho deles e agora é o tempo para vocês fazer sua campanha pública, mandando os procuradores e zombando a defesa do Lula. Aquela expressão acabar com o showzinho da defesa é um reconhecimento por parte do juiz de que a luta estava, de certa maneira, se equilibrando. Eu não diria que o ex-presidente venceu essa disputa política, porque, na realidade, a Lava Jato começou o processo ganhando de 5-0. Ela já estava travando essa luta há anos. Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora. Eu estou de bem com o Eduardo. Ele vai ter isso. Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Na mesma delação de Joesley,
O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, é gravado pedindo ao empresário 2 milhões de reais. A entrega do dinheiro a um primo de Aécio também foi filmada. A gente fica chocado porque o indivíduo é um procurador. Supostamente ele tem uma grande formação, então ele não pode cumprir um papel ridículo. Acontece que no teatro da política as pessoas vestem fantasias, elas assumem papéis. Ali ele não era mais procurador. Ele tinha que se dizer procurador porque aquilo fazia parte da encenação do golpe. Mas ele não era mais procurador. Ele era um político. O juiz que condenou o Lula não era mais um juiz. Ele era um político. Agora, ele tinha que manter a toga. Por quê? A toga era fundamental para que fosse bem sucedido o argumento de que o golpe não era golpe. Como o golpe não podia ser um golpe explícito, todos eles tinham que vestir as fantasias e depois subir ao palco para representar aquela tragicomédia que era transmitida pela Rede Globo e por outros meios de comunicação para alegrar os grupos radicalizados da classe média. 9 anos e meio de prisão para o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro declara culpado de corrupção e lavagem de dinheiro por ocultar a propriedade do triplex em Guarujá. Moro analisa provas documentais, periciais e testemunhais. E afirma na sentença: a única explicação para a ausência de esclarecimentos concretos é que, infelizmente, o ex-presidente faltou com a verdade em seus depoimentos. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Um duro golpe nas pretensões do petista de voltar à presidência da República no ano que vem. Se a sentença de Moro for confirmada em instâncias superiores, Lula fica proibido de ocupar cargos públicos por 19 anos. Hoje você confere aqui com exclusividade a cobertura da manifestação Lula na cadeia. Festa e queima de fogos, porque chegou um dos dias mais esperados da última década. Caso essa condenação seja confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região com sede em Porto Alegre, Lula será preso e pode ficar inelegível. O tribunal leva em média cerca de 1 ano e meio para analisar as sentenças de Moro. O TRF não é muito célere no julgamento da segunda instância e a lei da ficha limpa exige, como bem expôs o Dr. Rolo, que a condenação em tribunal colegiado. Nos embargos de declaração, na resposta, ele deixou claro que a sentença dele e a condenação dele não guardavam relação com o teor da denúncia. E, portanto, a chance de o Lula ser absolvido no TRF é gigantesca. A defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Alegou que o dinheiro da compra e reforma do triplex não veio da Petrobras, que Lula não pediu qualquer vantagem indevida em razão do cargo de presidente e que o juiz Sérgio Moro negou a produção de provas, não seguiu a denúncia e se baseou no depoimento de Léo Pinheiro, que tenta acordo de delação premiada. Como é que uma acusação que não se sustenta tecnicamente, não tem provas para poder ampará-la, ela leva a uma condenação e a todo esse espetáculo que foi criado em torno do caso? A única explicação possível é que a estratégia de comunicação dos acusadores foi muito bem feita, muito mais do que a questão jurídica. A gente fica acreditando que esses caras são grande coisa também. O jeito que tem uma formação como ele tem, ele jamais cometeria ilegalidades assim evidentes. Pelo menos ele manteria um rito formal, né? Um golpe não tem mais rito formal. É igual os juízes na época do nazismo lá, não tem mais rito formal, o sujeito já entra condenado. Quando passa o tempo, isso vira só uma página vergonhosa da nossa história. Eu não sei como é que alguém consegue escrever quase 300 páginas para
a não dizer absolutamente nada de prova contra a pessoa que ele quer acusar. E vocês viram que eu disse o seguinte, olha, você não pode me absolver. Não tem como. Ou seja, o que vocês já falaram até agora, o que a imprensa já me condenou até agora, só do Jornal Nacional foram 20 horas. 20 horas de Jornal Nacional. Vocês vejam que os tucanos não aguentaram uma capa da Veja. Caiu todos. Eu tenho não sei quantas capas de revista, 50 e não sei quantas, mas a do final de semana, que deve ser todas com a minha cara outra vez, e mais 20 horas de Jornal Nacional. E eu sinto que há, companheira Gleice, uma tentativa de me tirar do jogo político. Nós temos que estar dispostos a ir para a rua sempre, porque é o povo na rua que pode consertar este país. Quando ele vai fazer as caravanas pelo país, não é, por acaso, na minha visão, que ele começa pelo Nordeste. Ele estava segurando sua principal base eleitoral. Porque esta base é que me permite ser competitivo na eleição presidencial. Ele tem carinho e o povo daqui tem um carinho muito grande por ele. E toda vez que ele vem aqui, os momentos são sempre muito emocionantes. Os depoimentos particulares. A senhora que estava rezando todo dia por ele, as cartas que ele recebe, as manifestações, as músicas que fazem. É um volume assim, de identidade que as pessoas têm com ele e que reconhecem nele o cara que melhor fez quando foi presidente da República pelo Brasil. Naquele momento, as caravanas representam uma virada naquele mar de ataques. São momentos que Lula e o PT retomam a narrativa e a pauta na imprensa e nas redes durante todo esse período, né, que envolve a perseguição contra Lula. Alô, 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 alô. Ele, na verdade, estou tentando fazer com que todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos seja retirada para a gente voltar a ser mendigo, pedindo esmola na beira da estrada. Por isso que nós estamos fazendo essa caravana. As caravanas representaram que o presidente ganharia a eleição. De qualquer adversário. O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto dos eleitores para a corrida presidencial. As pesquisas, de uma forma geral, mostravam que ele tinha, naquela altura, uma chance de ganhar a eleição no primeiro turno. A chance efetiva de uma vitória de Lula em 2018 provocou uma reação em todos esses adversários dele, que estavam dispostos a tudo, como depois vimos. Lula foi condenado em primeira instância como beneficiário de um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vão ratificar ou não a condenação em primeira instância. A gente sabe que eles querem correr de todo jeito para tentar condenar o presidente Lula, para tirar ele da eleição, mas veja bem isso aqui. O desembargador Leandro Paulse, do TRF4, pediu à Secretaria da 8ª Turma que marque uma data para o julgamento do presidente Lula, no caso do triplex. Foram 42 dias entre a condenação e o início da tramitação do recurso. O caso do Lula está tramitando numa velocidade recorde. Nós tínhamos uma expectativa que aquele julgamento fosse ocorrer lá por agosto. O TRF4 antecipou, pulou na frente de todos os outros processos que tinha e marcou para janeiro, que dificultaria qualquer medida judicial
Então foi tudo pensado para que ocorresse de forma antecipada e o julgamento por si só foi uma farsa, né? O processo subiu para o Tribunal Regional Federal com uma rapidez incomum. O que isso demonstra? É só mais uma etapa daquilo que vinha sendo denunciado desde o início, no sentido de que há um anseio, há um desejo inconfessável de condenar e de que essa condenação ocorresse o mais rápido possível. Para quê? Inviabilizar o ex-presidente sob o ponto de vista eleitoral. Mandem aplausos, likes, curtidas e emojis de emocionada satisfação para Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Rodrigo Janot e agora também para os desembargadores do TRF4, que tiveram a ideia genial de julgar o caso em tempo recorde. Se o prazo médio tivesse sido seguido, isso só se daria em setembro, no mês anterior à eleição. E esqueçam, e aí Lula seria elegível. O relator, quando recebeu o processo, levou 36 dias para fazer o relatório, o que já é algo admirável. Você relatar um processo de 250 mil páginas em 36 dias. Ocorre que o juiz revisor do processo, levou 6 dias para fazer a revisão. Isso quer dizer que ele leu 2.000 páginas por hora sem dormir durante 6 dias. Eu sou uma leitora, assim, voraz. Eu acho que eu leio muito e com muita velocidade. O máximo que eu consigo ler por dia é 80, 90 páginas. E isso se eu não fizer quase mais nada. Se eu sentar lá no meu gabinete na universidade, não tiver que dar aula, nada. Lanchar, almoçar e ler. Então, para mim, é uma proeza, não é? Um juiz é de flash, né? Um juiz relator e um juiz revisor devem conhecer a fundo o processo sobre o qual vão dar o seu parecer. Esse é o mesmo tribunal cujo presidente, Dr. Thompson Flores, deu uma declaração no jornal dizendo que a sentença que condenou o presidente Lula era irretocável, para em seguida afirmar que não tinha lido o processo. Quando eu fui reunir com ele, eu já como líder da bancada, eu entrei na sala dele, deve ter uns 10 quadros enormes, quadros pintados à mão, a óleo, que são parentes dele e já ocuparam grandes cargos no Poder Judiciário desde a época do Império. O Thompson Flores é, com certeza, o lado mais obscuro do Judiciário. E ele que comandou aquele episódio. Eu quero, como democrata, como brasileiro, como cidadão, iniciar a convocação. Dia 24 de janeiro. Vamos todos a Porto Alegre, numa vigília cívica, exigir a volta do país à democracia, exigir que as eleições diretas do Brasil sejam completas e limpas, com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva. As manifestações dos movimentos que apoiam Lula serão concentradas no trecho entre o Anfiteatro Pôr do Sol até o estádio Beira-Rio. Eu estava lendo na internet agora, né, em vários sites, que tem uma galerinha vermelha aí se organizando para vir a Porto Alegre. Manifestantes fazem uma caminhada em Porto Alegre a favor do ex-presidente Lula. Venham, mortadelas, venham muitos, porque não vai ter mimimi. O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que fica em frente ao TRF4, onde vai acontecer o julgamento, virou o QG da Brigada Militar. A movimentação é intensa desde o fim de semana. É linha, pau, gás e bomba. Defender o Lula hoje é a democracia que a gente está sustentando no Brasil, carregando nos ombros dele, porque a injustiça não combina com a democracia. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos, durante esses 3 dias, escrevendo as páginas mais importantes da defesa da democracia no século XXI no nosso país. Em defesa do Lula, em defesa do Estado Democrático de Direito e contra o golpe. O ex-presidente Lula falou sobre o julgamento hoje de manhã na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Eu estou extremamente tranquilo e estou com a consciência do que está acontecendo no Brasil
e tenho certeza absoluta que não cometi nenhum crime e tenho a certeza que por conta disso a única decisão que eu espero que possa acontecer hoje é eles, pelo fato de não ter crime cometido, eles por 3-0 dizerem que o juiz Moro errou ao dar a sentença. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. Ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu as chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Dr. Zanin é um Dom Quixote lutando com as suas armas, um castelo de sonho que era acreditar que a justiça pudesse seguir as regras normais do Estado democrático num período de exceção como esse que nós estamos vivendo. Meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhe são submetidos à decisão e processamento. A imputação mais importante não diz respeito propriamente ao recebimento do triplex, porque afinal de contas, não é? É um bem de menor valor. A imputação mais importante está na primeira parte da denúncia, quando se coloca o presidente da República como garantidor do funcionamento dessa organização criminosa mediante as indicações e manutenções das pessoas nos cargos. Alguns votos ali dos desembargadores chegaram a tocar na tese do domínio do fato para, estranhamente, reforçar a condenação dizendo que ele era o chefe de uma organização criminosa, quando ele nunca foi acusado no processo de ser chefe de organização criminosa. O que mais me surpreende daquele julgamento foi o fato de que o relator ficou horas lendo o seu voto, propôs uma pena. O revisor, que teoricamente estaria conhecendo o voto do relator naquele momento, leu o seu voto e na hora de propor a pena por escrito tinha exatamente o mesmo número de anos, o mesmo número de dias. E o terceiro desembargador, que a rigor estaria conhecendo o voto dos outros dois naquele momento, também, quando apresenta o seu voto por escrito, propõe uma pena com o mesmo número de anos, com o mesmo número de dias, para que, se fosse idêntico, não havia possibilidade de questionar determinados embargos. Então, todo aquele julgamento foi uma farsa. Infelizmente, reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. A somatória de ambas as penas é arbítrio, em final, a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Quando o processo sobe para o TRF da 4ª Região, há um aumento dessa pena. Ele tinha um objetivo claro de evitar, sem a menor sombra de dúvida, que o presidente Lula fosse beneficiado pela prescrição daqueles processos. Os 3 desembargadores do TRF4 em Porto Alegre votaram pela condenação do ex-presidente Lula. Portanto, o placar é de 3-0, condenação por unanimidade. Assim que saiu o resultado de Porto Alegre, grupos a favor da condenação do ex-presidente festejaram o resultado do julgamento. Esta decisão tirou o presidente Lula do jogo, estão completamente enganados, porque o povo colocará. Eles sabem que eu não cometi um crime. Eu me disporia a ficar com os 3 juízes um dia inteiro, televisionando ao vivo, que eu quero que eles me mostrem qual é o crime que o Lula cometeu.
Então eu não estou preocupado se você é candidato a presidente, não. Eu quero é que eles peçam desculpa pela quantidade de mentiras que eles estão contando contra mim já faz 4 anos. Existia, sim, uma relação entre os procuradores, entre o ex-juiz com o tribunal. Basta dizer que o ex-juiz Sérgio Moro e o TRF4, os desembargadores do TRF4, têm relações pessoais, né? Muito antes deles assumirem os cargos que assumiam. Eram amigos muito próximos, muito antes disso, que obviamente coloca o processo inclusive em dúvida, porque você vê ali, as defesas viram isso muitas vezes e acusaram isso uma ação entre amigos em vez de um instrumento de justiça. Durante o julgamento, nos intervalos do almoço, dos lanches, os procuradores se entravam junto com os desembargadores como se fossem todos eles parte de uma mesma equipe, né? Então aquilo ali foi a prova definitiva de que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo. Ali nós temos, na verdade, uma organização provinciana da justiça com seus tentáculos se estendendo por todas as instâncias. Nós não temos justiça imparcial em nenhuma delas. Esse é o problema. É um tentando proteger a decisão do outro, blindar a decisão do outro. Era o Moro, escapava do Moro, caía no Gebran. Do Gebran caía no Félix Fischer. Se recorria do Félix Fischer, caía no Fachin, que veio do mesmo lugar. Todos os desembargadores, todos os juízes, todas as pessoas que se manifestavam, obrigatoriamente eram de Curitiba, do mesmo grupo social, né, do mesmo ambiente. O presidente Lula sempre esteve na mão do mesmo grupo. Nenhum juiz, nenhum desembargador tomou qualquer decisão fora desse esquema que eu chamo de conexão Curitiba. Na realidade, se a gente observar o que o TRF4 fez ao longo de 5 anos de Lava Jato, foi sempre chancelar aquilo que foi feito em primeira instância, sem uma avaliação crítica do que estava ocorrendo nos processos. A confirmação da condenação pelo TRF, ela também era um ato esperado dessa tragédia nacional. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói.